Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja. Aleluia. Shalom, igreja. Graça e paz. Ah, bom. Glória a Deus. Que essa noite o nosso Deus seja contemplado, seja exaltado, seja engrandecido neste lugar. Amém? Amém? Porque a bondade dele se faz notória em nossas vidas. Porque Deus é bom demais. E a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. E a palavra do Senhor diz também que a misericórdia do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Amém? Então é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a igreja se reúne neste lugar. Para exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Agora eu quero ouvir de você também. Amém, amados? Porque eu creio que eu estou diante de uma igreja viva. Amém? Diante de uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo. Estou diante de uma igreja temente ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. E eu gostaria de convidar a igreja a abrir a santa palavra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Amém? 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero só pedir para as mulheres, quando terminar, ficar um pouquinho aqui, que a gente vai ser rápido numa reuniãozinha sobre o culto sobre a tarde gloriosa com Deus, ok? No finalzinho. Em nome de Jesus. Todos encontraram? Amém? Então, vamos ler. Você pode ficar sentado em reverência mesmo, não tem problema nenhum, tá certo? Contanto que você esteja acompanhando aí a palavra do Senhor, certo? Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Diz a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Ló-debar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel e de Ló-debar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe:
tudo o que pertencia a Saul, e toda a casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhas, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim fará. Assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amado Deus, bendito Senhor, nós estamos aqui em tua casa, Pai, e nós queremos ser grato a Ti pelo privilégio de nos reunirmos nesse lugar para Te adorar, para Te exaltar, para glorificar o Teu nome. Senhor, para prestar a Ti a nossa adoração. Nós temos o coração grato pela salvação que temos em Cristo Jesus. Damos o coração grato porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. E por isso nós estamos alegres, e apesar de qualquer circunstâncias da vida, o Senhor sempre tem nos ajudado e estendido a mão para que nós possamos permanecer firmes e continuar a nossa caminhada contigo. Obrigada, meu Deus, por essa palavra, pela palavra que restaura, que salva, que cura, que liberta, pela palavra que dá um novo rumo, por essa palavra, Senhor, que faz milagre na nossa vida, o milagre da restauração, o milagre da restituição. Então, meu Deus, eu coloco cada vida que aqui está, que nós estejamos com o nosso coração, Senhor, totalmente aberto para receber de Ti. Que essa palavra, ela penetre o mais profundo do nosso ser. E teremos o cuidado de dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, igreja? E hoje nosso tema é saindo de Lodebar para a presença do rei. Glória a Deus. Mas o que é Lodebar? Lodebar era uma cidade que ela era uma cidade de uma terra sequíssima. A terra de Lodebar, ela era tão seca que nem capim dava nessa cidade. Nós sabemos que capim tem uma facilidade muito grande, não é? De crescer na terra. Às vezes a pessoa à frente, aqui mesmo na igreja, às vezes ali à frente fica cheio de capim, o capim não se é aguado nem nada, mas nasce o capim, a gente tem que fazer aquela limpeza. Mas lá em Lodebar não era assim, a terra era muito seca, nada que plantasse ali iria frutificar. E essa cidade, ela não tinha água. Para que ela fosse abastecida, ela tinha que receber água de uma outra cidade, que era uma distância mais ou menos dessa cidade para Lodebar, na faixa mais ou menos de 37 quilômetros. E essa água que vinha dessa cidade até Lodebar, era uma água que vinha por alguns condutores, e ela pegava, quando chegava na cidade de Lodebar, ela já chegava quente, muito morna. E quando as pessoas, os habitantes daquela cidade, eles tomavam daquela água, eles começavam a sentir ânsia de vômito, por conta da água morna. Quando a pessoa está assim, passando um pouco mal, que está com aquela vontade, não é, de provocar, muitas pessoas dizem assim, olha, toma um pouco de água morna que você vai botar para fora aí. Não é verdade? Não é assim? Então, era justamente assim que acontecia. Lá não tinha água, lá era uma terra árida, seca, era uma terra terrível. E a água que chegava lá, ainda por cima, era uma água quente. E as pessoas tinham que tomar daquela água para poder sobreviver. Então, as pessoas de Lodebar viviam ali numa condição de penúria,
vivia ali numa condição de miséria, numa condição mesmo assim, totalmente miserável mesmo, porque é uma terra que não produz nada, uma terra que não tem água, não vai dar condições aos seus habitantes ali de ter uma vida próspera, de ter uma vida melhor. A gente sabe que a água é algo primordial na vida do ser humano. Nós precisamos de água para sobreviver. Nós podemos passar até dias sem comer, mas sem tomar água, passarmos dias e dias sem tomar água, não tem condições, porque o nosso corpo começa a ficar desidratado e nós começamos a esmorecer, começamos a ficar doente. Enfim, então era uma cidade que ela tinha esse quadro de miséria. Era uma cidade que realmente não proporcionava aos seus habitantes viver uma vida confortável, viver uma vida onde as pessoas pudessem viver bem. E aí, queridos, aquela cidade, ela se torna, digamos assim, importante, porque Mefibosete, que era neto do rei Saul, filho de Jonatã, ele foi morar em Lodebar. E aquela cidade ficou conhecida justamente porque o neto do rei Saul, Mefibosete, estava habitando ali. E esse menino, quando ele era menino, né, Mefibosete, que era filho do rei, aliás, neto do rei Saul, e filho de um príncipe herdeiro, que Jonatã era o filho mais velho de Saul, ele estaria destinado à sucessão do reinado, do trono de Israel, porque ele era filho de Jonatã, que era filho do rei. E era assim, quando Saul morresse, pela lógica, quem iria herdar o trono seria Jonatã. Quando Jonatas morresse, quem herdaria o trono seria o filho dele, que seria Mefibosete, né? Então, isso não foi possível. Por quê? O pai de Mefibosete morreu. O seu avô também morreu. E nesse momento, quando ele vai morar ali em Lodebar, eu quero falar um pouquinho da história deste homem chamado Mefibosete. Ele foi uma criança, como eu já falei, filho de Jonatã. O seu avô era rei, o primeiro rei de Israel. E quando a mãe dele ficou grávida, ela teve Mefibosete, assim que ele nasceu, aquela mulher veio a óbito. E como Jonatã era um homem muito apaixonado pela sua esposa, ele amava demais a sua esposa, quando o seu filho nasce e a sua esposa morre, ele sente uma certa rejeição pelo seu filho. E ele rejeita. Ele, não sei se vocês já ouviram falar de casos assim, que quando a mulher morre no parto, o marido geralmente, né, rejeita o filho, porque acha que a culpa foi da gravidez, foi porque aquela mulher, porque a esposa teve o filho levou com que aquilo acontecesse. Então aconteceu, vimos já na história de Mefibosete, que ele foi marcado pelas tragédias da vida, ele foi marcado pela dor. Meu Deus, uma criança que nasce, e assim que nasce, a sua mãe morre. Com certeza ele ficou sabendo. Com certeza alguém chegou e falou: olha, quando você nasceu, a sua mãe faleceu. Talvez alguém chegou e falou para aquela criança que a culpa seria dele, ou que se ela não tivesse engravidado, ela estaria ali. E Mefibosete, ele sentiu na pele, ele sentiu na sua vida a dor da rejeição. Ele sentiu na pele a tragédia acontecendo. Quando Mefibosete chega aos 5 anos de idade, o exército dos filisteus, ele invade ali Israel.
Ele invade aquele local onde se encontrava Saul, seus filhos, o povo de Israel. E aí, queridos, o que acontece? A ama de Mefibosete, que era a mulher que cuidou dele desde quando ele nasceu, ela ficou preocupada porque vieram avisar: olha, os filisteus estão vindo aí. Os filisteus estão chegando para tomar posse de tudo isso aqui. E ela tinha aquele menino como filho, porque ela criou, ela cuidou daquele menino. Imediatamente, ela pega aquela criança nos braços, aquela criança de 5 anos, e ela corre com medo do que poderia acontecer a Mefibosete e também acontecer a ela. E quando ela corre com medo, com essa criança nos braços, aquela criança, alguma coisa aconteceu, talvez ela tropeçou em algum lugar e aquela criança cai. E quando aquela criança de 5 anos cai, ela quebra os seus pés. E porque acontece essa tragédia, que ela quebrou os seus 2 pés, ela fica coxo, como diz aqui a palavra de Deus. Sabemos que naquela época não havia a tecnologia que hoje existe. Nós sabemos que naquela época não tinha os ortopedistas top que hoje se tem. Que se você quebrar um braço, quebrar uma perna, uma costela, você pode ir a um hospital, fazer um exame, uma ultrassonografia, ou bater alguma coisa, fazer até um negócio que entra lá num negócio lá para ver, uma ressonância, né? E ver quais são as costelas que estão quebradas. E aí fazer o tratamento correto para isso. E a pessoa voltar a ter a sua vida normal. Naquela época, meus amados, não existia isso. Não existia isso. Não existia essa tecnologia. Não existia esses médicos, né, tops que hoje nós temos. E o que ocorreu foi que aquela criança, ela fica coxa para sempre. E para andar, e para se locomover, muitas vezes ele precisava de se arrastar. Ou quem sabe, usar 2 moletas para poder se locomover para algum lugar. E aí, quando ela pega Mefibosete, eles foram diretos para uma cidade, que é justamente essa cidade chamada Lo-debar. E ali Mefibosete ficou levando a sua vida. Naquele momento que Mefibosete vai para lá, ele já não estava mais desfrutando das regalias de um filho, de um neto de rei, de um filho de príncipe. Ele não estava mais desfrutando das regalias que o palácio lhe dava, de ter a provisão todos os dias do café da manhã, do almoço, do jantar, da roupa para vestir. Ele não tinha mais isso, porque ele foi enviado para Lo-debar. E como eu disse para vocês, Lo-debar era uma cidade sequíssima. Lo-debar era uma cidade que quem ia para lá eram os menos favorecidos, eram aqueles que tinham alguma enfermidade, eram aqueles que tinham alguma deficiência física, ou seja, tudo o que não prestava era enviado para Lo-debar. Ele já não mais desfrutava das riquezas de seu avô, nem de seu pai, Jonathan. Amados, quantas vezes, e eu fico imaginando, aquela criança de 5 anos, que teve tudo do bom e do melhor, e que foi crescendo naquela cidade ruim, naquela cidade sem perspectiva de nada. Eu fiquei imaginando, porque ele sabia que o seu avô tinha sido levantado por Deus como o primeiro rei de Israel. Ele sabia, porque com certeza as pessoas, ele sabia porque ele tinha 5 anos e ele tinha um entendimento para isso. E ele vai se tornando um adolescente, e ele vai se tornando um jovem, e ele vai se tornando um adulto.
E eu fico imaginando, será que ele talvez não se questionasse? Talvez, será que ele não se perguntava por que tudo isso aconteceu comigo? O meu avô era rei de Israel, foi levantado pelo Deus Todo-Poderoso. O meu pai, ele seria o próximo sucessor do meu avô. O Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Por que eu estou nessa situação? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu caí? Por que eu quebrei as minhas pernas? Se eu nasci perfeito. Por que eu vim parar em Lodebar? Às vezes, amados, irmãos, quantas vezes achamos que Deus nos esqueceu? Talvez Mefibosete pensou, Deus se esqueceu de mim. E muitas vezes nós podemos nos deparar em situações da nossa vida que achamos que Deus esqueceu de nós. Achamos que não temos nenhum valor para Deus, porque nós estamos passando por alguma adversidade na vida, por alguma coisa que nos sobreveio, por alguma coisa que de repente aconteceu. O menino estava brincando no arraial lá. Ele não tinha, com a criança de 5 anos de idade, talvez ele não tinha consciência do que estava acontecendo. De repente, aquela criança é pego de surpresa. Talvez você tenha passado por algo na sua vida. Talvez você adentrou a este lugar com alguma coisa, alguma Lodebar na sua vida. E que você precisa de uma intervenção divina. Talvez você esteja aqui e muitas vezes você já questionou Deus. Por que, Deus, eu estou passando por isso? Por que, Deus, essa situação é comigo? Tu esqueceu de mim, eu não tenho valor para ti. O que é que eu fiz, Deus, para merecer tudo isso? Amados, era dessa maneira que se encontrava Mefibosete, no lugar de esquecimento, porque Lodebar é lugar de esquecimento. Essa era a realidade de Mefibosete. Ele tinha entre 25 e 30 anos de idade quando nós lemos essa palavra aqui de 2 Samuel no capítulo 9. Todos os dias Mefibosete, ele lamentava a sua situação. Todos os dias ele se lembrava do conforto que ele tinha lá no palácio, com certeza. Quando você passa por uma situação boa, mas lá na frente tem algum perrengue na sua vida, a primeira coisa que vem na sua mente é lembrar do passado. A primeira coisa que você vai lembrar é: poxa vida, como eu era feliz e eu não sabia. Tem gente que usa até essa expressão: eu era feliz e não sabia. Quantas pessoas dizem: poxa, mas por que eu não desfrutei mais daquilo que eu tinha? Eu perdi tudo que eu tinha. Mefibosete, com certeza, ele ficava relembrando o conforto que ele tinha, os cuidados que ele recebia. Mas naquele momento, a realidade de Mefibosete era Lodebar. Uma terra árida, uma terra seca, uma terra miserável, uma terra de fome, uma terra que não frutificava nada. Esta era a realidade desse rapaz. Mas de repente, a vida de Mefibosete começa a mudar. Diga glória a Deus. Vire para o seu irmão e diga assim: a sua vida vai mudar para melhor. Aleluia. Em Samuel, nesse texto que nós acabamos de ler,
no capítulo 9, logo no início do texto, Davi ele faz uma pergunta: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Ele faz essa pergunta. Acredito eu que, vou aqui nas minhas conjecturanças, vamos conjecturar. Acredito eu que talvez Davi estivesse ali, sentado, conversando ali com as pessoas da sua família, ou seus ajudantes, e relembrando, porque Jonatas era um grande amigo, foi um grande amigo de Davi. Eles fizeram uma aliança na sua juventude. E Jonatas, tanto Jonatas como Davi, disse que um ia cuidar do outro. E que um ia estar perto do outro para qualquer coisa. Houvesse o que houvesse, eles estariam juntos. E acredito que Davi, depois de passar tanto tempo assim, depois da morte, né, do Saul, que Saul, vocês sabem que ele mesmo cometeu o suicídio, ele se jogou sobre a espada, porque ele viu que os filisteus haviam ali derrotado, e ele mesmo se matou. Seu filho foi morto também, Jonatas. E aí passam os tempos, alguns tempos passam, e Davi assume o reinado ali em Israel. E acredito que ele deveria estar ali perguntando, né, pensando: poxa vida, se meu amigo Jonatas, meu amigo lá da juventude, aquele que eu fiz uma aliança com ele, aquele que jurou que nós estaríamos para o que deve nossa amizade não seria abalada, eu iria protegê-lo e ele também iria me proteger, acontecesse o que acontecesse, porque realmente havia essa amizade entre Jonatas e Davi. E aí ele lembra da família, e ele faz essa pergunta: será que lá da casa de Saul não há algum descendente seu que ficou para que eu possa ser benevolente para com Jonatas? Aí alguém fala, né? Aí que diz: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: sou eu, teu servo. Então nós vimos aqui, esse Ziba, ele chegou a servir a Saul. E ele respondeu para Davi a pergunta que Davi havia feito: se havia algum descendente do rei Saul. E ele disse: olha, há sim, há um filho de Jonatas. Ele nem chamou Mefibosete pelo seu nome. Ele disse: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele mencionou para Davi a deficiência física de Mefibosete. Ele não falou: há um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Não, ele foi falar da deficiência do rapaz, do seu defeito. E trazendo aqui, amados, ele falou isso por quê? Porque se você depois for ler a história desse homem Ziba, você vai ver que ele era um mau caráter, que ele era um enganador, que a gente não vai entrar aqui agora nesse assunto. Mas ele fala isso para o rei Davi, para que Davi não desse nenhuma importância, porque pela deficiência do rapaz, porque ele estava coxo, ele não podia andar, ele era um deficiente físico. Era como se ele menosprezasse: não, tem um, mas ele é coxo, é filho de Jonatas, é coxo, nem vale a pena ir atrás. Era essa a intenção de Ziba. E quantas vezes, muitas vezes, as pessoas se referem a nós pela alguma deficiência que temos,
Ou muitas vezes as pessoas se referem a outra pessoa apontando os seus defeitos. Talvez um dia você foi apontada por alguém por causa de um defeito seu. Ou talvez um dia você apontou alguém por causa de um defeito dessa pessoa. Amados, nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar diferente. Amém? É aquele cara, aquele que vive bêbado ali nas coxias, né? Sim, sei quem é. Apesar de saber o nome, não se chama a pessoa pelo nome. É aquele aleijado, sim, eu sei quem é. E sabe o nome, mas não chama a pessoa pelo nome. E nós temos que mudar isso, em nome de Jesus. E aí Davi, ao saber que tinha um descendente de Jonathan ali, ele chama a sua comitiva, os seus soldados, né, da realeza. E aí Ziba diz, olha, ele está lá em Lodebar. Ele diz, ele está lá em Lodebar, na casa de fulano de tal. Ele achava que Davi não ia nem se interessar. Por causa que o rapaz era um deficiente físico. Porque o rapaz estava numa cidade terrível. Numa cidade que ninguém queria ir. Porque ela era a cidade das pessoas que estavam doentes. Das pessoas que estavam numa condição terrível. Tudo, como eu falei, tudo o que não prestasse era como se fosse enviado para esta cidade. Mas a reação do rei Davi foi outra. Davi pega, chama os seus soldados, forma uma comitiva real e manda que eles estejam se dirigindo a Lodebar. E esses soldados entraram naquela cidade pobre, naquela cidade miserável, naquela cidade que não tinha condições de uma pessoa viver de forma digna. Numa cidade que o viver de lá era uma mesmice constante. De repente, entre os soldados de Davi, os soldados reais, e chegam procurando a casa de Mefibosete. Aleluia! Glória a Jesus. Não sei se você está ligando uma coisa à outra. No final você vai entender. O rei manda. O nosso rei manda a sua comitiva a nosso favor. Amém? Nosso rei Jesus, aleluia. Aqueles soldados foram ali atrás de Mefibosete, com uma ordem do rei, para tirar Mefibosete de Lodebar, lugar de miséria, lugar de tristeza, lugar que não tinha nada para oferecer, para levar ao palácio do rei. Aleluia! Meu amado, minha amada, dê glória a Deus e dê aleluia. Aleluia! Glória a Jesus. E esses soldados, eles entram naquela cidade com essa intenção. Eles entram naquela cidade no coração para resgatar aquele homem que era de uma linhagem real, que era neto do rei Saul, era filho de um príncipe, era filho do melhor amigo de Davi, e estava numa condição de mendigo, se arrastando. Aleluia! E na mente dos soldados eles entenderam perfeitamente. Quando eles entram ali, eles entenderam, ele não mora mais aqui, mas ele mora em Jerusalém, porque lá era o seu lugar. O lugar de Mefibosete não era em Lodebar. Não era em Lodebar. O lugar de Mefibosete era em Jerusalém. Era perto do rei Davi. Era no palácio, aleluia. Meu amado, minha amada, hoje Deus nos pergunta: será que há alguém aqui a qual Deus possa se mostrar? Será que há alguém aqui a qual Deus possa dizer: eu sou forte?
Você está interessado em receber de mim a bênção que você está precisando nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Deus pergunta: será que há alguém aqui que queira receber de mim a bênção? Deus nos faz essa pergunta hoje, igreja. Aleluia. 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 Hoje Deus está aqui. Ele sempre está aqui. Aqui é a casa dele, aqui é o lugar que Deus se manifesta, que a presença de Deus se manifesta. A casa de Deus é lugar de bênção, a casa de Deus é lugar de restauração, a casa de Deus é lugar de salvação, a casa de Deus é lugar de cura, a casa de Deus é lugar, aleluia, das bênçãos nos alcançar. A casa de Deus é lugar de restauração na nossa vida. A casa de Deus é lugar para transformar a vida. Mudar o solo seco, o solo árido no solo fértil, em nome de Jesus. E se você crê, receba, dê um glória a Deus. Chega de sequidão, chega de Lodebar na sua vida, chega de Lodebar no meio do povo de Deus. Você não foi chamado, você não foi criado para estar em Lodebar. Aleluia. Há alguém aqui precisando de um milagre? Só quem levanta a mão vai receber. Aleluia. Hoje Deus está interessado em fazer algo a seu respeito. Você crê? Hoje Deus está interessado em fazer algo a teu respeito. Aquilo que você acha que é impossível, aquilo que você acha que não tem condições, aquilo que você acha que está emperrado, aquilo que você acha que está sem vida, Deus esta noite vai resolver. Esta noite Deus vai trazer vida para essa sua Lodebar, em nome de Jesus. Há alguém aqui para Deus mostrar para você, para essa situação que você está passando, que Deus é Deus? Diga: Deus é Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Diga: Deus é poderoso. Diga: Deus vai mudar toda circunstância de Lodebar na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, no meu ministério, em todas as áreas da minha vida. Diga: chega. Chega de Lodebar. Aleluia. 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 Escute o que eu vou lhe falar agora. Você que entrou neste lugar, você não está aqui por acaso não, viu? Diga: eu não estou aqui por acaso. Vire para o seu irmão e diga: você não está aqui por acaso. Vire para outra pessoa e vamos animar esse negócio aí. Vire, declara na vida da outra pessoa também: você não está aqui por acaso. Amado, você não está aqui porque você decidiu vir, não. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você está aqui porque Deus, o próprio Deus, colocou no seu coração para você estar aqui. Aleluia. E eu quero dizer que o melhor lugar para se estar, eu sempre digo isso, é na presença de Deus. O melhor lugar é estar debaixo
das mãos potentes do Senhor. Aleluia. Aleluia. E a melhor coisa que podemos fazer é quando Deus coloca dentro do nosso coração essa vontade de estar na sua presença, de estar em sua casa, é nós obedecermos ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Você não está aqui porque você não tinha algo melhor para fazer. Porque se você for procurar algo para fazer, você vai encontrar. Lugares é só o que tem para você sair. Mas você está aqui porque Deus trouxe você. Porque você disse sim para esse chamado do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje Deus vai mostrar para você o quanto Ele é Deus. Você crê nisso? Ele vai mostrar para você o quanto Ele pode se mover a seu favor. Amado, se não for Deus conosco, se não fora isso, já foi falado no Salmo, se não fora Deus por nós, o que seria de nós? Se Deus não estiver conosco, nos levantando, nos dando força, nos animando, nos tirando lá do fundo do poço, o que seria de nós sem Deus? Nós não seríamos nada. Deus está do nosso lado, Ele está se movendo a nosso favor. As mãos de Deus se movem a teu favor, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que o seu milagre vai chegar. Amém? O seu milagre vai chegar. Não interessa as perdas, não interessa o que você tinha antes. O seu milagre vai chegar. E a restituição também vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Vai chegar na sua vida, na sua família, nesta igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! E nós vemos a restituição acontecendo na vida de Mefibosete. De uma pessoa jogada na sarjeta, de uma pessoa que estava mendigando o que comer. Ele era um mendigo, ele pedia esmolas para poder comer. De uma pessoa que para se locomover precisava se arrastar, precisava usar muleta, sei lá o quê, mas era uma pessoa que tinha muitas dificuldades na sua vida, marcada pela dor, marcada pela tragédia. Chega a restituição. Davi se lembra. Você acha que Davi se lembrou por um acaso? Foi Deus. Foi Deus. Alguém vai se levantar a seu favor. Amém? E eu quero que você entenda que não é a pessoa, foi Deus que se levantou através daquela pessoa. E ela foi apenas um canal para abençoar a sua vida. Porque quem faz, quem move o coração das pessoas, quem move o coração, a própria Bíblia fala, quem move o coração dos reis é o Senhor. Aleluia! É o Senhor. No versículo 7, diz assim: e disse-lhe Davi, não temas. Aí os soldados levam a Jônatas. Acredite, antes de falar, desculpa, Mefibosete. Os soldados levam Mefibosete até a presença do rei. Acho que quando eles chegaram lá, os soldados chegaram lá, acredito até que Mefibosete, que é um nome bem dificilzinho, né? Mefibosete, ele ficou com medo. Acredito que ele deve ter ficado com medo, porque a ama dele, com ele, saiu daquela cidade com medo de morrer. Porque era praxe ali na época, quando o exército era derrotado, o rei morria,
todos os descendentes daquele rei, eles teriam que ser mortos também. Não interessava se era homem, se era mulher, se era jovem, velho, criança. Todos eles morriam. Por quê? Para evitar que futuramente alguém fosse se vingar e tomar o reinado do próximo rei, alguém que estivesse lá no poder. Então, quando esses soldados entram lá e chegam até a casa onde Mefibosete estava, talvez ele ficou com medo. Meu Deus, me descobriram aqui. Vieram para me matar. Mas não era isso. O que Deus queria fazer era uma restituição. E aí, ele é levado até a presença do rei Davi. E Davi diz: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, lá no versículo 7. Por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, aleluia, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa, aleluia, aleluia, Jesus. E Mefibosete, ele não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Foram 25 anos de sofrimento. Foram 25 anos sendo maltratado. Vivendo uma vida miserável. Vivendo uma vida sem perspectiva, de fome, de sujeira. Vivendo uma vida que ele olhava e talvez esse homem até desejou morrer. Era uma vida desgraçada que ele vivia. Uma vida de miserável. Tanto é que ele mesmo se achava assim. E muitas vezes, quando nós estamos passando por uma condição dessa, nós olhamos para nós mesmos e nos achamos assim. Quando as coisas não estão bem, quando as coisas tá dando tudo errado, muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos: mas eu estou fazendo algo, eu sou um zero à esquerda, eu não presto para nada, porque nada dá certo. Não sei você, mas talvez alguém aqui já se questionou. Talvez alguém aqui já se perguntou. Já fez indagações a respeito. Por que estou passando por isso? Vamos ver como é que Mefibosete, ele se apresenta diante de Davi. Vamos ver como é que estava o coração desse homem. Como é que estava a autoestima dele. Olha só como é que ele se apresenta. No versículo 8 diz: então se inclinou, Mefibosete, né? Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele estava numa situação tão caótica, tão miserável, que ele chama ele mesmo de cão morto. Como é, rei, que tu vai olhar para mim? Eu não tenho presença de nada, sou um aleijado, mendigo, não sirvo para nada. Olhar para mim? Que foi, rei? Eu não passo de um cão morto, não passo de uma pessoa sem valor nenhum. E aqui nós vamos ver que a autoestima de Mefibosete, ele estava realmente sem nenhuma expectativa na vida dele. Ele se via como uma pessoa miserável, mesmo o rei chamando, mesmo o rei dizendo que ia usar de benevolência a favor dele, mas ele ainda continuava se achando um cão morto.
considerasse mais gente. Era como se ele se olhasse e visse talvez um animal, uma pessoa, sei lá, desmerecedora de qualquer bênção. Ele se achava um cão morto, sem valor nenhum. Mas para Davi, não foi o que Davi viu. O que Davi viu na frente dele foi alguém que poderia ter sido um rei futuramente. Foi alguém que vinha de uma linhagem real. Foi alguém que teve um avô que foi rei de Israel, um pai que era príncipe e que ele também era um príncipe e ele poderia se tornar um rei, dando sequência à questão lá do reinado. E aí Davi chama Ziba. E no versículo 9 e 10, nós vimos que Davi, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Aleluia! No 10, trabalhar-lhes-á, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor, como eu disse para vocês, Ziba havia sido servo de Saul, tem esse teu Senhor aqui, né? Aí, tenha pão para comer, mas, olha só, mas Mefibosete, filho do teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo o que pertencia ao rei Saul foi restituído para o seu neto. Amém, igreja? Tudo que havia, propriedades, casas, tudo foi dado para Mefibosete. E o próprio rei Davi disse que ele, Mefibosete, iria comer da mesma comida que Davi e seus filhos comiam. Que ele ia sentar à mesa todos os dias. E Mefibosete Davi tratou Mefibosete como um filho. Ele tinha ali todas as regalias. Ele começou a usufruir de tudo quanto era bom. Houve uma restituição na vida de Mefibosete. Amém, queridos? Aleluia. Então nós vemos aqui que de cão morto, como ele mesmo se chamava, aquele cão morto, aquela pessoa sem valor, que habitava numa terra miserável, Lodebar, ele passou para filho de rei em Jerusalém. E é assim que Deus faz conosco. Um dia nós estávamos lá no pecado, comendo todas as iguarias do mundo, tudo aquilo que não prestava. Um dia nós estávamos numa condição de pessoas miseráveis. Mas Deus enviou Jesus, o seu amado Filho, para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos tirar da condição de cão morto na sarjeta do pecado e nos levar para que nós pudéssemos nos banquetear na mesa do Rei Jesus. E essa mesa que Ele tem oferecido para nós é mesa de bênção, é mesa de paz, de amor, de alegria, de proteção, de que nada vai nos faltar, porque se somos filhos do Rei, somos princesas e príncipes. Amém? E o príncipe e a princesa come
da comida do rei. Aleluia! Você está entendendo? Oh, aleluia! Amados, sabe o que isso significa? Que Lodebar é lugar onde alguns estão morando. Lodebar aponta para o desânimo. Olhe, está desanimado? Cuidado, você pode estar em Lodebar. Lodebar aponta para o lugar da desistência. Quantos eram filhos do rei, experimentaram das delícias do rei Jesus e desistiram? Foram para Lodebar. Lodebar aponta para a ponte entre a vida e a morte. Porque Lodebar é lugar de fome, é lugar de sequidão, é lugar de miséria. Lodebar aponta para a caverna da solidão, do silêncio. A palavra Ló significa não. E Debar significa falar. Então, se nós se juntarmos, Lodebar significa não falar. Não adorar. Vamos agora não falar, não orar, não louvar a Deus, não adorar o Senhor, não ler a palavra. Lodebar aponta para a falta de perspectiva de uma vida produtiva. Falta de perspectiva. Lodebar aponta para uma vida seca, para uma vida infrutífera, para uma vida espiritual morta, para a frieza, para a desistência. Lodebar aponta para um barco sem deriva. Porque um barco sem deriva, ele não sabe para onde vai. Está perdido. Lodebar aponta para uma noite escura. Lodebar aponta para uma vida miserável. Por algum tempo, Mefibosete, por ter passado por tantas coisas, por ter passado por tanta dor, por tanta tragédia, por tantas percas, Mefibosete aponta para aqueles que olham para o passado, para a vida talvez boa que tinha no passado e que agora não tem mais aquela vida. E começa os questionamentos. Começa a questionar o seu presente. E por questionar o seu presente, já começa a sentenciar o seu futuro. Acorda. Igreja, acorda. Você foi resgatado pelo sangue precioso, o sangue de Cristo Jesus. Amém, igreja? A figura de Davi aqui aponta para Deus. Davi é colocado aqui, se você for fazer a analogia, aponta para a pessoa de Deus, que não se esquece de nós, que não esquece de você, que dá ordem aos seus anjos para servir a você. Aleluia! Que dá ordem aos seus anjos para tirar você da condição de miserável, para tirar você lá da cidade de Lodebar e te levar para Jerusalém. Aleluia!
Aqueles soldados que entraram em Lodebar para pegar ali Mefibosete, eles estão fazendo ali o papel do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Que vai até ali, naquela Lodebar, na tua Lodebar particular, que eu não sei qual é a Lodebar que você está passando hoje, mas eu quero dizer que o Espírito Santo entra nessa tua Lodebar para tirar você daí e para te transportar para Jerusalém. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Amém? Que o Espírito Santo está fazendo a boa obra na tua vida, na tua causa, na tua família. Você crê, pelo amor de Deus, manifesta alguma coisa. Em nome de Jesus. E Jerusalém é a sua posição em Cristo Jesus. Aleluia. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vitoriosos. Mas que posição é essa? Em Cristo Jesus, a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, igreja? Essa é a sua posição, de uma nova criação, de uma nova criatura. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus. Aleluia. E vamos orar. Você sabe qual é a Lodebar que você tem enfrentado? As circunstâncias da sua vida. E nós vamos orar. E onde você está aí, você vai colocar essa Lodebar diante do Senhor. E você vai, eu creio, receber de Deus a provisão. Receber de Deus a bênção do Senhor. Fecha os teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Deus. E através dessa palavra, Senhor, através do exemplo da vida de Mefibosete, nós nos colocamos diante de Ti. E oramos ao Senhor, porque nós cremos no Deus que nós servimos. Nós cremos no Deus que muda a circunstância. Nós cremos no Deus que muda a história. Nós cremos no Deus que faz a restituição acontecer, que nos renova, que nos restaura. Pai, eu oro, ó Deus querido, que seja qual for a Lodebar que alguém esteja passando nesse momento, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha ao encontro dessa pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, porque não há nada impossível para Ti. Sabemos que Tu és o dono do ouro e da prata. Sabemos que é o Senhor que move os corações. Sabemos que é o Senhor que resolve as nossas causas, que aos nossos olhos parecem ser impossíveis. Coisas que nós não podemos resolver. E nós confiadamente queremos entregar cada um desses problemas, cada uma dessas dificuldades em Tuas mãos. E queremos nesta hora, abra a boca, meu irmão, minha irmã. Queremos nesta hora declarar a nossa vitória. Queremos nesta hora declarar que nenhuma arma forjada contra a nossa vida prosperará. Queremos declarar nesta hora que em todas as coisas nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós não somos, ó meu Deus, miseráveis. Nós não somos, meu Pai amado, ó Deus, pessoas que não têm, ó Deus amado, um Deus tão maravilhoso
maravilhoso. Nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus poderoso que pode reverter qualquer situação na nossa vida. E Pai, vá ao encontro de cada um que aqui está. Deus faz o impossível acontecer. Ó Deus, se manifesta com poder e com glória, em nome de Jesus, nas nossas vidas e na vida de cada um que aqui está, na nossa casa, na nossa família. Eu sei que hoje Tu queres mudar a circunstância. Eu sei que hoje Tu estás aqui para mudar a história de família. Ó Deus, eu sei que hoje Tu estás aqui para mudar a história de ministério. Eu sei que hoje Tu está aqui para encher essa pessoa da Tua presença, para encher essa pessoa do Teu Espírito. Eu sei que hoje Tu está aqui para restaurar os lares. Eu sei que hoje Tu está aqui para escrever uma nova história na vida desta mulher, na vida deste homem, deste jovem, em nome de Jesus. Eu sei que Tu se manifesta neste lugar com poder. Eu sei, meu Deus, que grandes coisas o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus, levanta o Teu povo. Que ninguém aqui venha se olhar e ver alguém sem capacidade, mas que cada um olhe para dentro de si e veja o potencial que tem, e veja o Deus que serve. Ó Deus, que nós possamos, meu Pai, ó Deus amado, ter no nosso coração essa fé para mover montanhas no nosso coração, e saber, Pai, que Tu estás conosco, e algo de extraordinário há de acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não. Eu quero que você dê um amém bem alto, bem forte. Amém? Aleluia. Aleluia. Diga assim, ó. Lodebar não é o meu lugar. Diga, eu me sento na mesa do meu rei, o Rei Jesus. Aleluia, aleluia. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que possamos ter uma semana de vitória. Amém? E se tiver alguém aqui que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nos procure, que nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Se você estiver aí, é só levantar a mão que nós vamos orar, ok? Deus abençoe, vai na paz do Senhor. E eu estou aqui. Se você quiser aceitar Jesus ou se reconciliar, nós estamos aqui para orar por você. Saia da Lodebar e venha desfrutar das delícias do Rei. Deus abençoe e abençoe você também. Glória a Deus. Levanta as mãos para o Pai. Onde você está, por favor. Agora é hora de reverência, né? É hora de parar, levantar as mãos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo de Deus que está espalhado pelo mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as mulheres, bem rapidinho mesmo aqui.